Oi pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre o fim da Guerra Fria. Estamos falando demais já, né? E o início da nova ordem mundial, que é esse período que vem posterior à Guerra Fria, que data ali de 1990, 91 até os dias de hoje, tá? Então, o que a gente pode pontuar sobre o colapso do socialismo, ou por que aconteceu? Já começamos a falar um pouco na aula anterior, de que por mais que a União Soviética tivesse investido em tecnologia espacial e tecnologia militar, assim como os Estados Unidos, essa tecnologia ficou somente para esses âmbitos, tá? Estados Unidos conseguiu desenvolver muita tecnologia também, porém eles conseguiram empregar isso em setores secundários, que seriam, por exemplo, os bens de consumo. A União Soviética não conseguiu fazer isso. Então, por exemplo, eles não tinham a construção de um carro com tecnologia própria, eles precisavam exportar essa tecnologia, e aí já entrava em conflito com a ideologia deles. A economia deles, que era aquela economia estatal, planificada, controlada completamente pelo Estado, ela não tinha esse impulso para desenvolver esses outros setores, era só aeroespacial e armamento bélico. Os bens de consumo, de certo modo, começaram a ficar muito obsoletos. Por exemplo, você não tinha televisão colorida, enquanto o resto do mundo já tinha, lá era muito mais atrasado. E tinha um sério problema também, que como o Estado controlava toda a cadeia produtiva, então não era só ali nas fábricas, ou como ia ser feito, ou para quem ia ser feito. Era também a obtenção da matéria-prima. E isso tudo era através de contratos. Então, independente da matéria-prima ser boa ou não, ter sido uma safra boa, ser de qualidade, o contrato estava lá e tinha que ser entregue. Então, muitas dessas vezes, acontecia de vir uma matéria-prima ruim, eles terem que fazer o produto com aquilo, e sair uma coisa meia boca, tá? Então, inclusive no livro que eu uso, ele até cita alguns relatos de, por exemplo, agricultores que compravam os tratores, e assim que eles chegavam nas fazendas, os agricultores tinham que consertar os tratores porque eles já vinham quebrados. Então, para vocês terem ideia, a crise e a loucura que estava dentro da União Soviética, tá? E aí, em 1970, vem uma crise gigantesca dentro da União Soviética, que vai faltar matéria-prima, vai faltar alimento, vai faltar trabalhos, as pessoas ficam todas ociosas, eles ficam com problemas para importar matéria-prima para poder produzir mais e gera aquela loucura. Guerra Fria rolando, então o país gastando muito e a população, obviamente, na miséria. Porém, mesmo com tudo isso, o país congelou os preços, porque é ele que controla, então faltava comida, mas não era uma comida tão cara. Porém, se não tinha, não adianta ser caro ou barata, né? Convenhamos. É tipo o arroz. Tá caro, mas ainda tem. Ao contrário da União Soviética, que era barato e não tinha. O que vai acontecer? 10 anos depois, a hora que a gente entra ali na década de 1980, ela sai um pouco da crise e como os preços são congelados, aí acontece o quê? A população tinha grana, mas faltava mercadoria nas prateleiras. E aí, outra crise, uma crise de abastecimento, tá? E isso, obviamente, vai gerando um descontentamento violento dentro desse sistema, da população com o governo, visando tentar contornar essas crises, esse descontentamento. A 1985, no governo de Mikhail Gorbachev, que é o que a gente vai sempre falar de Gorbachev, ele vai tentar colocar duas grandes mudanças na estrutura socioeconômica, que ficou conhecido como a Perestroika e a Glasnost. Perestroika é um pacote de medidas econômicas que visava a abertura do comércio, tá? Então ele queria mudar tanto o sistema político quanto o sistema econômico da União Soviética. E facilitar ele para se relacionar com o mundo e tentando minimizar essa crise, tá? Então, por exemplo, a entrada de algumas empresas na União Soviética estava prevista dentro disso. Porém, para esse pacote de medidas passar pelos políticos, passar pela bancada socialista, ele precisava de um forte adesão e apelo da população. E a gente sabe que o governo
controlava todas as mídias. Então aí entra a segunda medida dele, que é a glasnost. A glasnost vem de glasses, que seria óculos, vidro, enfim, transparência. E essa medida visava bem isso, um governo mais transparente. Então, através disso, ele procurava dar liberdade de expressão para a imprensa. Então, ele basicamente, com a glasnost, ele acaba com a censura, ou parte dela, visando impulsionar a perestroika. E aí, esses dois pacotes de medidas são, de certo modo, aprovados, e eles vêm tentando contornar toda a crise, porém, o palco já estava armado, né? E a gente sabe que a União Soviética se dissolve em 1991. Então, não deu para salvar. A gente fala muito de União Soviética, porém a gente tem que lembrar que o leste europeu também estava imerso nesse sistema socialista por imposição da União Soviética, e ele também é afetado por essa crise. Então, em 1980, os países socialistas entram nessa crise também, e aí eles começam a se revoltar e começam a cair. Eles começam a procurar sistemas mais democráticos, estabelecer eleições livres, eleições diretas. E dentro desse contexto surge a Hungria, ou os húngaros, como os primeiros países a romperem, de certo modo, com o socialismo e permitir a privatização e essa economia de mercado que a gente tem no capitalismo. Com isso, a Alemanha Oriental, ela estava sofrendo com invasão dos cidadãos. Imagina que você está ali dentro desse sistema socialista, na crise, não tem produto, não tem emprego, enfim, não tem nada. E você começa a querer sair dali. E aí tinha essa evasão gigantesca de cidadãos, indo tanto para a Tchecoslováquia, para a Hungria, quanto tentando entrar na Alemanha Oriental, seja por cima do muro ou tudo mais. E aí isso se tornou tão forte que no dia 9 de novembro de 1989, à noite, sai o anúncio que foi permitido o trânsito de pessoas através do Muro de Berlim. Então, tipo assim, ele liberou para a população da Berlim Oriental atravessar o muro. As pessoas estavam tão revoltadas e tão desesperadas que quando elas ouvem que estava liberado passar, vai praticamente todo mundo de ambos os lados e começam a destruir o muro. Eu vou deixar um trecho aqui da matéria do Jornal Nacional da época para vocês terem ideia como que foi esse acontecimento, não só para eles, mas para o mundo. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. E nós fomos para a parte do Muro de Berlim que passava pelo portão de Brandemburgo. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando, subindo, batendo com picareta em cima do muro. E havia até batucada. E nós estávamos gravando e as pessoas ali derrubando o muro. Derrubando termos, porque você era muito rígido. Então as pessoas davam martelada e não acontecia nada. O muro, para ser derrubado mesmo, precisava de guindaste. O que, na virada da madrugada, eles usaram. Mas o clima todo ali era de euforia, não era nem de alegria, era um clima de euforia. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar do outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando. Pegou muito as pessoas de surpresa. Hoje há estudos e há pesquisas que demonstram que houve um gigantesco mal-entendido do lado das autoridades comunistas. Não era para abrir naquele dia. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída. Um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. No caso da noite da queda do muro,
foi que o Egon Krenz deu a ordem de que vamos abrir o muro, vamos permitir que os alemães orientais atravessem para lá também. E o desmando era tal que mandaram a televisão oficial dar essa notícia, mas o redator ou se esqueceu, não disse quando. Falou, olha, o muro vai ser aberto para visitas, para que alemães orientais visitem Berlim Ocidental. Deu essa notícia no começo da noite, meia hora depois havia milhares e milhares de pessoas em todos os checkpoints, em todas as passagens para o outro lado do muro, e os policiais não tinham ordens para abrir, não sabiam o que fazer. E podia ser um banho de sangue a qualquer momento, porque era tiro para quem atravessasse. Aí o Egon Krenz se gabava de ter dado a ordem, não, vamos derramar o sangue, abram as portas. E foi assim que o muro caiu. E as pessoas atravessaram e o clima era esse, era todo mundo assim meio espantado. Mas pode? E a gente do lado de cá vendo aquelas pessoas chegando e sendo recebidas com flores, com beijos e tal. Estamos falando de Alemanha, hein? As emoções aflorarem não acontece todo dia. O muro hoje, como que ele tá? Grande parte dele foi demolida. Se eu não me engano, só resta 3 quilômetros do muro, que hoje é preservado. Ele fica na West Side Gallery e é possível você tocar, você relar, enfim, tem plaquinhas escritas. Ele é todo decorado com grafites e tudo mais, tá? Eu consegui visitar ele e um fato muito legal, não só do muro em si, mas de toda a cultura alemã, é que eles conservam muito esse... Eu não posso nem chamar de obras, mas enfim... esses acontecimentos históricos materializados. Então, além do muro, tem essa igreja, que é uma igreja central de Berlim. Ela foi bombardeada e eles não restauraram ela. Eles deixaram ali como lembrete de tudo que já aconteceu. O mesmo vale para o monumento aos judeus, que foi o monumento ao Holocausto, que é construído dentro de Berlim. Ele não foi consequência da guerra, mas ele foi criado como uma forma de lembrar todos o que aconteceu e, como nas palavras deles, evitar que a história se repita. Então, assim, é uma coisa fascinante da cultura deles, tá? Dito isso, a União Soviética estava em crise, os países soviéticos estavam se revoltando com ela. Como que vai ser essa transição? Primeira questão. Quem vai ser os proprietários dos meios de produção? Se antes era o Estado, como que vai ficar? Quando não eram empresas estrangeiras que assumiam, alguns meios de produção acabavam sendo fechados, faliam mesmo, ou eles eram transferidos para alguns grupos que tinham a costa quente na política. Os profissionais competentes, aquelas pessoas estudadas, enfim, que sabiam fazer as coisas, ou eles migravam para outros países, aí dava uma fuga de cérebros, que a gente chama hoje, ou eles acabavam se submetendo a qualquer trabalho, porque, enfim, não tinha, né? E também o que aconteceu muito dentro da União Soviética e na Rússia é que os burocratas socialistas, as pessoas ligadas ao governo, que tinha todo, vamos colocar, a passagem de pano, eles acabaram atuando no submundo, porque eles perderam todas essas regalias que eles tinham, e muitos deles acabaram constituindo o que a gente conhece hoje como a máfia russa, tá? Então, olha que legal, um fato histórico. Entretanto, tem todos esses conflitos, teve todas essas questões, mas a maioria desses países acabaram conquistando liberdades que eles não tinham dentro do sistema socialista. Eles acabaram tendo eleições diretas, autonomia, principalmente econômica. Alguns países do leste europeu integraram dentro da União Europeia, que é um bloco econômico que facilita as transições econômicas e de pessoas deles, tá? Muitas empresas, principalmente empresas alemãs, vieram e se instalaram nos países do leste europeu, visando trazer mão de obra barata, visando trazer empregos e se aproveitando da mão de obra barata e mão de obra especializada que acabou ficando à míngua ali, tá? Lembra dos profissionais competentes. Com o fim da Guerra Fria, o fim da queda do muro e tudo mais, a população da União Soviética
eles começam a ter uma inclinação a políticos transicionistas, ou seja, políticos que queriam fazer a reabertura da União Soviética e se aproximar mais do mundo capitalista. E aí, em 1990, um político que defende essa reforma, o Boris Yeltsin, ele é eleito presidente da Rússia e após um ano ele declara independência, ele retira a Rússia da União Soviética e aí todas as outras repúblicas que compunham esse grupo, que é a União Soviética, eles se retiram também, eles declaram independência. E aí com isso, a União Soviética some do mapa, tá? Essas 15 repúblicas, algumas delas, 12 aliás, acabam se agregando num outro grupo, que é o que a gente chama de Comunidade dos Estados Independentes. Dentro dessas 15, 3 não quiseram entrar na CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que aí é no caso a Lituânia, Estônia e a Letônia, tá? Depois 2 vão se retirar, que é a Geórgia e a Ucrânia, e o restante desses 10 países estão ainda dentro dessa Comunidade dos Estados Independentes, tá? Qual que é a questão? O nível de integração e como eles atuam nunca foi bem definido, tá? Então, assim, eles estão ali associados, mas não tem objetivos muito específicos. E aí aqui eu coloquei uma listinha dos países integrantes, tá? O que a gente tem que salientar? O Turcomenistão, ele saiu da CEI em 2005, tá? Ele saiu por desavenças principalmente com uma postura da Rússia, a respeito de um conflito que teve, não vou lembrar agora de nome. Com o fim da União Soviética e tudo mais, a gente tem um reagrupamento, os mapas, principalmente do leste europeu, se alteram gigantescamente, tá? Então, vamos começar aqui. A Tchecoslováquia, ela é desmembrada em 2 países, e aí surge a República Tcheca, do lado oeste, e a Eslováquia, do lado leste. Aqui nesse mapinha seria o verde e o verdinho grama, ou verde amarelado ali. A Eslováquia aqui, Tchecoslováquia ali fazendo divisa com a Alemanha e a Áustria. A Iugoslávia, como ela era um país que tinha, ou uma nação, que tinha muitas culturas e muita nacionalidade dentro dela, ela vai passar por uma série de conflitos, de guerras civis, e aí aos poucos, conforme os anos vai passando, ela vai sendo desmembrada. Hoje, a antiga Iugoslávia, ela é dividida em 6 países. A Croácia, a Eslovênia, a Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Sérvia e Montenegro, tá? O processo de independência ele começou ali por perto da Eslovênia, e aí ele foi descendo, Croácia, Bósnia, até chegar na Macedônia e na Sérvia, tá? E a respeito da Guerra Fria é isso. Acabamos, finalmente. Olha quanta coisa que aconteceu, né? Aí a gente entra na nova ordem mundial. O que a gente pode salientar da nova ordem mundial e por que a gente fala que é nova ordem? Porque até então, desde a Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria, em 90, 91, aliás, 91, vai. O mundo estava nessa ideia de bipolaridade, Estados Unidos contra a União Soviética. A partir do momento que isso acaba, o mundo fica míngua. Acabou o conflito, acabou tudo. E aí, o que a gente faz? Mentira, não foi assim. Mas surgiram novas coisas, tá? Então, só pra gente contextualizar tudo que estava acontecendo nessa época. Acaba a Guerra Fria, acaba a União Soviética. A Europa Oriental acaba se democratizando. Então, sai daquele sistema autoritário submetido à União Soviética. A Alemanha é reunificada, se torna uma potência. Começa a estourar um monte de conflitos étnicos e guerras civis, principalmente no leste europeu. A China desponta com um crescimento gigantesco. Aí a gente tem a crise de 2007, se eu não me engano é a bolha imobiliária, que é uma crise mundial. E a gente também tem, por exemplo, o combate ao terrorismo, que é quando os Estados Unidos invade o Iraque, o Irã e tudo mais. E agora, obviamente, a gente tem o Estado Islâmico. Então, tudo isso acaba contextualizando esse novo momento, tá? E aí, só pra gente fechar a aula de hoje, a gente vai falar da ascensão, tanto japonesa como alemã. Se vocês estiverem lembrando um pouco de história, o Japão e a Alemanha foram os perdedores da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando a gente entra nessa nova ordem,
eles são tidos como potências mundiais. Aliás, a Alemanha, desde quando ela se reunificou ali em 90, já despontou como o maior país da Europa. Como que isso aconteceu? Vou pegar o Japão, por exemplo. O Japão, para começar, ele se beneficiou do Plano Colombo, aquele plano dos Estados Unidos de emprestar dinheiro para os países se reconstruírem. Não só isso, mas a Guerra da Coreia ajudou muito o Japão. Por quê? Estados Unidos interviu, levou suas tropas militares, formou bases, e quem fornecia produtos e serviços para essas bases eram os japoneses. Então ele acabou pegando dinheiro dos Estados Unidos por conta dessa guerra. E aí, obviamente, eles souberam administrar muito, investiram em indústria e tudo mais. E, para vocês terem ideia, em 1970, o Japão já controlava praticamente o mercado do Pacífico. Toda aquela região ali, ele já era uma potência regional. Começa a se aproximar dos Estados Unidos, economicamente falando, tá? E ele vai se despontar até 1990. Depois disso, diminui o crescimento dele, e aí em 2010 ele é passado pela China. China a gente fala na semana que vem, tá? Hoje, o Japão ele é engajado em operações de paz, ele pleita uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, porém, como ele é região asiática, ele está ali batendo de frente com a China, para ver quem fica com esse assento permanente. E para vocês terem ideia, por conta de estar pleitando esse assento e tudo mais, em 2011 ele tinha o 6º maior orçamento militar do mundo. Nossa, mas se é da paz, ele é da paz. Mas a partir do momento que ele está pedindo uma cadeira no Conselho de Segurança, ele precisa ter força para que, de certo modo, seja respeitado. Então aí, obviamente, eles investem em armamento. Com relação à Alemanha, ela foi beneficiada pelo Plano Marshall, Ásia e América, Plano Colombo, Europa, Plano Marshall, onde os Estados Unidos emprestou grana, tá? E também por fazer parte de um bloco econômico chamado Mercado Comum Europeu, que depois evoluiu para a União Europeia. Blocos econômicos a gente fala logo logo, tá? Depois que se reunificou, explodiu, virou a potência ali, teve muito relações comerciais com o leste europeu a partir do momento que eles passaram por independências. Então eles mandaram empresas alemãs para lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, o único conflito que eles se envolveram foi em 1990, no conflito dos Balcãs. E também foi a primeira nação a reconhecer a independência da Eslovênia e da Croácia, quando eles resolveram sair desse regime da antiga União Soviética. E a Alemanha hoje também pleita uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, tá? Porém, ao contrário do Japão, eles não têm um armamento militar muito desenvolvido. Eles são, completamente atrasados se for comparar com os Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra ou até a China. Principalmente porque eles não investem em armamento de destruição de massa. Ou seja, armamento nuclear, tá? Pessoal, a gente fica por aqui. A semana que vem a gente continua falando sobre isso. E aí a gente fala tanto da questão da ascensão chinesa, quanto a postura dos Estados Unidos nesse período de nova ordem mundial. E aí a gente fecha esse tema. Bons estudos. Qualquer dúvida a gente tá à noite, eu tô aqui. E tchau, tchau.